Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 12 de maio. Sejam bem-vindos a mais um café com o Evangelho. Muito bom dia. Bom dia, Lu, Kátia, Nelly, Ná. Bom dia. Muito bom dia, queridas. Cá estamos. Muito bom dia a vocês. Eu já estava distraída, mandando uma mensagem preocupada com uma amiga. E aí, quando me dei conta, faltava 1 minuto. Entrei correndo aqui na pressa, no susto. Bom dia, Jaide. Muito bom dia. Ontem assisti o filme do Divaldo. Então, antes da nossa colega da Ovênia entrar, vou aqui contar para vocês a minha impressão, né? Eu sempre achei Divaldo muito diferente de Chico. Muito diferente. Eu vejo e percebo 2 espíritos completamente distintos, né? Mas ontem eu consegui ter um amadurecimento em relação a esse meu olhar do Divaldo. E aumentou muito meu respeito, né? As sombras dele, ele conseguia, né, insistir na perseverança. Bom dia, Vênia. Bom dia. E eu estava aqui contando para as pessoas a minha impressão do filme do Divaldo. Não sei se você já assistiu. Vi. Muito Viu? bom. Muito bom. E aí estava aqui pensando ainda sobre isso, né? E vendo como que, eu acho que o Vênia caiu. Como que ele é uma pessoa muito parecida conosco até, né? Às vezes. Ele não nasceu perfeito, né? Ele se esforça para que Ele ele teve muita consiga. dificuldade, né, de Justo. encontrar o caminho. E aí a gente percebe o seguinte, diferente de Chico, que tinha uma família desestruturada, sofreu muito, ele teve uma infância normal, igual a nossa. A única diferença é que ele via coisas que a gente não vê. E a sorte que ele teve, quantos anjos ele teve no caminho. Ele teve muitos Sim, anjos, né, para poder justamente. conseguir cumprir a missão São dele. espíritos com missões muito diferentes, né? Os dois. E eu sempre, até hoje, eu sempre tive assim aquela coisa de comparar Divaldo com Chico. Gente, mas não se compara Divaldo e Chico. Mas de fato não se compara. E ontem eu caí em mim, eu falei, realmente não se compara, são pessoas diferentes, são espíritos diferentes, né? Em categorias evolutivas diferentes, mas ele é enorme dentro daquilo que ele se propõe a ser. E aí ontem terminei o filme com um respeito muito grande, uma admiração muito grande por ele, que eu acho que eu até nem tinha assim tanto, por ser ainda também muito imperfeita, e olhar com esse olhar muito julgador, né, exigindo dele uma perfeição que, puxa vida, né, eu não tenho, eu vou querer exigir de alguém, não é verdade? Então é um filme Eu que me também tenho fez refletir muito ontem. essa sensação de respeito. Até por ele ser tão próximo da gente, como ele conseguiu dar a volta por cima e encarar a missão dele, Nossa, né? belíssimo. Foi lindo. Bom E de dia uma a todos. ingenuidade, né? Eu achei também de uma ingenuidade em alguns momentos, as falas dele. Se a gente for, vai ser hoje só falando dele no filme. Justamente. Bom dia para todos. Então, enquanto eu tagarelava aqui sobre o filme, que sempre que eu vejo um filme com cunho espírita ou que tenha relevância, eu trago aqui o meu comentário. Então, bom dia para todo mundo. Eu estava falando do filme do Divaldo. Hoje é sobre o filme do Divaldo. Já falamos aqui sobre vários, mas hoje era sobre o do Divaldo. A Cláudia de Nilópolis deu um alô aí que entrou também. Bom dia a todos. Ah lá, Eduardo disse que teve essa sensação lendo O Semeador de Estrelas. Olha, Nunca que li, não. legal.
Aí não, mas fica a dica, adoro livro. Gosto ainda mais de livro do que de filme. Muito obrigada pela dica, Eduardo. Então, para quem não conhece, Ovênia, é a segunda vez que ela está conosco. Seja bem-vinda. Obrigada. É a segunda vez, hoje um pouquinho mais calma. E muito cheia de informações, porque o assunto, quando a gente sai para a busca, para se aprofundar, é um assunto que parece que não tem fim. É realmente 70 vezes 7. Vezes 70. E a gente não consegue parar, né? Eu tive dificuldade de parar de pesquisar e voltar para o tema, porque uma coisa remetia a outra, mas fomos. Que bom, que bom, que bom. E a gente dividiu, esse capítulo está dividido, os itens são pequenos, mas você vê, não está nem quase que uma página inteira, praticamente uma página só. Mas é intenso, né? É sempre muito intenso. E são muito interligados. Então, permite que a gente disseque ele assim bastante, fale minuciosamente. Então, como você vai fazer hoje a prece final, eu fico então com a inicial. Pode ser? Pode. Então, tá ótimo. Então, eu convido a todos presentes aqui, virtualmente, já começando o dia conosco, para que a gente se concentre, se ligue àquela centelha divina que está dentro de nós, na nossa consciência, no nosso sentimento, porque Deus nos disse que estaria conosco, né, a todo instante. E nas obras básicas nós compreendemos que Ele está mais perto do que imaginamos, porque nós somos parte dele. Então, que nós possamos nos ligar com esse nosso eu íntimo, que é fruto do amor divino. E através dele estabelecer uma conexão com o nosso Pai maior. Obrigada, Senhor, por essa manhã, nesse dia que recomeça uma nova oportunidade, um novo momento para refletirmos, para recuperarmos o fôlego em todas as nossas angústias. Que a gente consiga, Senhor, restabelecer as nossas forças, a nossa fé. Não nos deixe esmorecer, vacilar ou cair. Que a gente possa perceber no cantar do passarinho, no vento da manhã que bate no rosto, na flor que se mexe com o vento, em cada detalhe. A tua presença nos incentivando ao belo, ao amor e à esperança. Que a nossa prece, o nosso estudo possa envolver carinhosamente todos os irmãos que se encontram enfermos em todas as esferas deste planeta. E principalmente, Pai, aqueles que perecem das enfermidades mentais, causadas tantas vezes pelo acúmulo de mágoa, de rancor, cujo perdão, simples tentativa de pedir socorro e tentar buscar o perdão, poderia amenizar tantas lágrimas, tantas angústias e tantos distanciamentos reais. Que a gente consiga refletir também em tudo aquilo que nós podemos melhorar e crescer com essa leitura. Nossos anjos de guarda, nossos mentores queridos, amigos, continuem conosco e nos intuam nesta manhã. E Jesus, nosso irmão, nos dê a licença para iniciar o estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Beijinho para você também, Joelma. E Creuza. Joelma já tem um tempão que eu não vejo. Vamos lá? Vamos. Só para situar as pessoas, a Ovênia está hoje no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a leitura de hoje é dos itens 5 e 6, intitulada Reconciliação com os Adversários. Pode começar, meu amor. Não, é 7 e 8. 5 e 6 foi ontem. Meu Deus, desculpa. Eu fiz errado.
O sacrifício mais para fazer também. É verdade, ó. Foi com a Flavinha ontem. Olha, Jesus, é isso mesmo, perdão. Não tem jeito, não. 7 Outro e dia 8. nós estávamos fazendo o estudo do Evangelho, aí a minha irmã que fez a leitura do texto do Evangelho. Aí ela fez um antigo que a gente já tinha feito um tempão, ninguém entendeu nada, aí eu fui no privado, falei com ela, a Creuza também foi no privado, falou com ela. Aí ela, gente, não entendi por quê, mas depois a gente entendeu. Porque as falas que vieram após estavam todas ligadas com aquela sensação ali. E é isso. Nada ao acaso, vamos embora. Vamos seguir. O sacrifício mais agradável a Deus. Isso. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar e ide, antes reconciliar-vos com os vossos irmãos, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Profundo, né? Muito, né? Um puxão de orelha. Um puxão de orelha. A gente precisa entender que Deus não quer nada material. Ele quer só o nosso bem. E para o nosso bem, a gente precisa tirar essa angústia, essa mágoa toda. E aí, ontem a menina, eu esqueci o nome dela, contava umas historinhas, né? A Flávia. Uhum. Aí tem uma história que diz o seguinte: duas pessoas foram para o templo, né? E um era fariseu, não sei se você conhece essa história, o outro era um publicano. No altar, o publicano se prostrou, mas não chegou aí muito à frente, ele ficou uns passos atrás. À frente, suntuoso, ficou o fariseu. E ele dizia: ó Senhor, obrigado por me livrar dos meus problemas. Ó Senhor, obrigada porque eu estou sendo uma pessoa melhor. Eu não sou ainda tão ruim, não sou mais tão ruim quanto esse publicano. Então, eu estou aqui para agradecer que o Senhor me proporcionou isso. E o publicano, por sua vez, atrás, pensava em silêncio. Eu não sou digno de estar aqui, não. Eu estou mal, eu estou cheio de problemas, eu estou fazendo coisas que não estão boas aos olhos de Deus, mas eu solicito ajuda e iluminação no meu caminho. Aí fica a questão. Aos olhos de Deus, quem realmente tinha condição de estar fazendo a sua oferenda pessoal ali naquele momento? Sim. Porque o orgulho, né, do fariseu deixava praticamente impossível. E a humildade, a resignação do publicano realmente era mais agradável aos olhos de Deus. Não é isso? Justamente, né? A gente reconhecer que a gente ainda tem as nossas pendências, né? Isso é tão importante, muito importante, porque quando a gente ora com essa consciência, a gente às vezes tem até vergonha, né, de pedir certas coisas. Quando você começa a orar e começa a se dar conta das nossas próprias necessidades ainda de melhoramento, você para e pensa assim: eu não vou ter nem coragem de pedir isso a Deus, porque, né, como? A gente ainda tem muito a seguir. E quando a gente lê isso aqui, a gente pensa assim: meu Deus, o reconciliar-vos com vosso irmão, não, mas eu não estou brigada com ninguém. Eu não preciso. Não é só nesse sentido, né? É uma coisa muito maior, é uma proposta muito maior, né? É que a gente venha a Deus sem a persona, sem as nossas máscaras, né? Que a gente se coloque com honestidade. Isso é muito, Realmente, muito, muito.
se dispa, seja nós mesmos, mas é uma dificuldade muito grande também de entender quem somos nós. Lembro do Marcelo ali, eu não sei quem eu sou, como é que eu vou julgar o outro? Nem eu sei quem eu sou, quem eu fui. Mas, assim, Sim, é essa tentativa de se despir, de humildade, de se colocar à disposição de Deus, né? Porque essa época que Mateus relata aí, né, no evangelho dele, ainda era muito presente na humanidade a questão do sacrifício humano, né? Humano não, dos animais. material dos animais, né? E era vinculado a isso. Tanto é que uma vez, há não sei quanto tempo, pelo menos uma vez na vida, eles tinham que ir ao templo fazer o sacrifício. E não é esse sacrifício que Deus quer. Deus quer que a gente se sacrifique, mas não é se sacrificar carnalmente. É se libertar de tudo isso que faz com que nosso espírito fique pesado, fique feio, fique escuro, né? É realmente tentar liberar isso aí. Exatamente. Porque eu acho que quando a gente se causa um martírio para nós mesmos, né? Tem a gente que se flagelava, né? Se sentindo culpado, e aí se batia, se debatia. Acho que a dor física nem se compara, né? Com a dor moral de um arrependimento, de um remorso, né? É uma dor muito pior. Então, esse é o verdadeiro sacrifício quando a gente se reconhece necessitado dessa ajuda divina e tão pequeno ainda. E se deparar com isso é doloroso, quase que fisicamente, talvez até mais do que fisicamente, né? Ontem eu assisti o filme O Vendedor de Sonhos, que vocês comentaram aqui. Aí, logo no início, ele diz o seguinte, né? Perdoar ao outro, na realidade, você não está fazendo nada, né? Você está perdoando a si mesmo. Porque você consegue tirar, e é isso que a gente vai estar falando aqui, você consegue tirar a mácula que está ali, que está atrapalhando a sua essência física. Né? O espírito, ele vai estar refletido na tua capa, desse invólucro aqui, que é o nosso corpo. Exatamente. Antes de você continuar, a Nayara colocou ali, acho que foi ela, não foi? Da Maybe Mocidade. Isso. A dificuldade grande de sermos nós mesmos e não atendermos às expectativas do outro. Iris Sinotti, psicóloga da série Joana de Ângeles da Casa do Caminho, diz que nós estamos sempre procurando amor e fazemos quase tudo para obtê-lo, inclusive deixar de ser quem somos em alguns momentos. É o medo da gente ser rejeitado também, né? Então a gente tenta vender a melhor versão de nós. Só que naturalmente a gente não consegue ser assim 24 horas por dia. E é por isso que às vezes os maiores conflitos estão dentro do lar, onde a gente se permite ser quem a gente é. E é por isso que é tão importante esse laboratório, né, da família. Verdade. A busca, porque o amor, ele é a essência divina, né? É o caminho que a gente tem que seguir. E a gente é tão imperfeito ainda para poder tentar, e às vezes a gente finge que está sendo caridoso, que está sendo amoroso, que está sendo real, e na realidade a gente não está sendo. Aquilo ali é só uma capa, uma máscara, como você falou, né? E o triste é a gente perceber que a gente tira a máscara com naturalidade, né? A gente tira muitas vezes sem sentir que está tirando. Exatamente. Isso é que é complicado. Aí quando se dá conta, meu Deus, cadê minha máscara? Pum, e bota de novo. Essa não era para estar sendo usada agora. Não tem isso também? Essa não é de agora. Quando Jesus disse, ides vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ele ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Que antes de se apresentar a ele, para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, pois virá de um coração puro, de todo mau pensamento. Materializa esse preceito
porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. Os cristãos não oferecem dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito com isso não tem senão mais força. Olha, isso é profundo. Oferece sua alma a Deus. E essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar de lado, do lado de fora, todo sentimento de ódio, animosidade, todo mau pensamento contra o teu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis que o ensina Jesus por estas palavras. Deixai vossa oferenda ao pé do altar e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Exatamente. Porque é um sacrifício, Vênia, que não é um sacrifício que vai ser reconhecido pelos homens muitas vezes. Então, esse sacrifício, ele é um sacrifício íntimo que a gente não vai ver, muitas vezes a gente não vai ver aqui a recompensa disso. E como nós somos muito imediatistas e temos muito medo de ser rejeitados e uma certa necessidade de autoafirmação ainda, é difícil, né? Porque você está ali fazendo um esforço tremendo e talvez ninguém reconheça, né? E talvez ninguém acredite, dependendo do tamanho do nosso feito, se a gente se arrepender realmente. Quantas vezes a gente acha que uma certa pessoa que fez uma certa coisa tem que ser condenada, né? Ai, tomara que essa pessoa mofe na cadeia. A gente condena o outro, como é que a gente não vai se condenar também? Então, se aquele outro tiver um arrependimento sincero, muitas vezes ele não vai ter a credibilidade da sociedade. É uma coisa dele com Deus, assim como é uma coisa nossa com Deus. E é por isso que é ainda mais difícil, né? No final das contas, muitas vezes, quando a gente acha que a gente vai dar o perdão, que eu não sei nem o que é mais difícil, se é dar o perdão ou se é pedir o perdão, né? Então, muitas vezes a gente acha assim, tá bom, eu vou perdoar fulano. A gente acha que a gente está sendo bonzinho, porque a gente está perdoando. Mas a gente não faz ideia do que é que causou aquilo tudo e da nossa própria responsabilidade naquilo. Quantas vezes a gente joga sempre para o outro a responsabilidade e nos coloca na condição ainda de superiores. Diz, olha, como é que eu sou bom, né? Eu estou perdoando a esse malfeitor ou a esse algoz. E tudo isso é muito íntimo, porque não adianta, como você falou na historinha que você contou no início, não adianta todo o teatro que eu faço para quem me vê. Adianta o que tem dentro de mim, que é isso que alcança, né, realmente o propósito. Verdade. É um sacrifício silencioso. Aí lembra também aquela história que fala o seguinte: se alguém atirasse uma pedra em você, o que você faria? Você poderia pegar a pedra para guardar para um momento propício jogar em quem atirou em você, ou você poderia jogar fora, a escolha vai ser sua. Mas se você guardasse, você colocasse no teu bolso, colocou no bolso, você ia estar andando o tempo inteiro com aquele peso junto a você. Ia te dificultar na hora de dar um abraço no amigo, ia te dificultar na hora de sentar, ia te dificultar para chegar em casa. Se você recebesse qualquer presente, uma flor, ia ser difícil de guardar, porque você naquele espaço poderia guardar uma coisa agradável, estava guardando aquela pedra. Então a sua vida ia estar toda em função de segurar aquela pedra. E se você nunca mais encontrasse no teu caminho a pessoa que te tacou a pedra? Olha o mal que você fez a você, né? Então, assim, esse sentimento de rancor, tudo isso não prejudicou
simplesmente a pessoa que te lançou a pedra, porque até você não procurou nem saber qual foi o motivo, se foi sem querer, o que foi aquilo, mas você fez questão de segurar aquela pedra para depois. E como ela levou transtorno para você. Então, É cabe a você verdade. escolher o que você quer. Carregar a pedra o tempo inteiro ou simplesmente desfazer aquela pedra. Não é verdade? Não é Nossa, isso? analogia excelente, muito boa, muito Depois eu boa. vou pegar, o texto é bem grande, eu sintetizei nessa historinha. Depois eu te dou também. Ele é muito, muito legal, esse texto. Eu não E assim, sei se. faz Ah, vai, muito vai. faz muito refletir essa questão do sentimento, né? De como faz mal para a gente mesmo essa mágoa que fica, essa imposição nossa de estar revidando. É o revidar. É o orgulho Exato, aí, né? exatamente. Eu não sei se vocês conhecem o Ricardo Mello, que é um. Como é que eu posso dizer? Ele é um expositor espírita também, ele faz as pílulas do Evangelho todos os dias. E aí tem grupos de WhatsApp, eu até sou uma das divulgadoras, aí tem um grupo que recebe. Não, as pílulas do Evangelho, depois, se você quiser, eu te mando uma para você ver se Uhum. gosta, e aí você passa a receber diariamente. E numa dessas pílulas, ele contou uma história. São bem rapidinhas, não chega nem a 10 minutos as pílulas. Aí ele contou uma história de Buda, que ele estava lá, né, com um grupo, e aí um senhor tinha um filho que estava se mudando o comportamento, né? Aquele pai muito materialista, com muitos propósitos, muitas preocupações mundanas, e aí esse filho estava seguindo Buda e mudando o olhar dele, né, sobre as coisas da matéria. E aí esse pai ficou muito revoltado, achando que Buda estava fazendo a cabeça do filho dele. E um belo dia, Buda estava lá com todo mundo, o pai chegou, entrou, chegou dentro da cara dele assim, e pá, cuspiu nele. Aí o pessoal que estava com ele, mas que é isso? Como assim? Você vai deixar cuspir ele? Calma, pode deixar. E aí ele falou alguma coisa e saiu. Ele falou assim, gente, mas você vai deixar isso? Ele vai vir aqui, vai cuspir em você? Ele falou assim, olha, se eu cuspisse de volta, imagina se fosse um presente. Se ele me dá um presente e eu entrego de volta, se eu não gostei, significa que eu aceitei aquele presente e estou devolvendo. Eu não aceito aquele presente porque ele não é para mim. Então, eu não me senti ofendido. Eu entendo que ele estava numa sensação difícil, num momento de dificuldade, e eu fui um instrumento para que ele extravasasse isso. Mas aquele presente não é para mim. Então, eu ignorei. E quantas vezes, né, a gente se ofende, se melindra com coisas que não são pessoais conosco, mas a gente aceita aquilo pra gente. A gente às vezes busca, né? Aí a pessoa falou assim: "Ai, eu detesto acordar cedo". Aí comentou isso. Aí eu peguei, li, eu ouvi e falei assim: "Olha isso, tá falando disso só porque eu acordo cedo todo dia. Tá me alfinetando, tá me Gente, mas nem foi comigo". E eu pego aquilo pra mim. Então, o fato da gente ter que dar o perdão a alguém significa que, de alguma forma, a gente aceitou aquela ofensa para nós. Se a gente começar a filtrar e ver o que é que realmente me cabe e o que não é meu, é daquele irmão, a gente para e tem um outro comportamento. Quantas vezes a gente está na fila, né? Nessa época, então, tá tão difícil, as pessoas são um pouco desnorteadas. Eu precisei ir ao banco um dia desses para configurar o telefone no aplicativo do banco. E aí estava eu na fila e tinha uma pessoa atrás de mim que estava numa ignorância tremenda, a pessoa do banco tentando ajudar, e ele dando patada, e ele respondendo, e aí a primeira coisa que vem é assim, mas que sujeito infeliz, olha isso, respondendo mal a menina, que não sei o que. Aí eu comecei a, calma, porque a gente não sabe o que ele está carregando, né? Então, eu vou aceitar, que nem é comigo o que ele está fazendo, mas eu já vou aceitar para mim, e já vou pegar aquilo, e já vou começar a transformar dentro de mim isso. Não, calma, né? Então, muitas vezes, esse também é um sacrifício, né? Da gente
deixar a gente de lado e ter um olhar sobre esse irmão, porque nem tudo é pra gente, é um pouco de egoísmo também achar que o mundo gira em torno da gente e que a gente é tão importante assim para todo mundo, que tudo que todo mundo faz é pessoal. Então calma, vamos fazer esse sacrifício também de sair do nosso e olhar aquele. Chico já dizia, né, que é muito pior ser o ofensor do que ser o ofendido, que é muito triste quando alguém nos ofende, mas é muito pior quando a gente é o ofensor, porque quando você sai de si para agredir alguém, é porque você está muito infeliz. Então, que a gente tenha também esse exercício no nosso dia a dia de não aceitar tudo que nos chega, porque muitas vezes são coisas que são das outras pessoas e que elas não estão tendo como fazer aquilo escoar. E aí ela, de repente, se depara com você e joga tudo em cima, né? E como essa sua fala aí me fez refletir o seguinte, como é que é fácil para a gente sintonizar no nível mais baixo? Né? Aí você vê como a gente tem essa facilidade, a gente tem uma dificuldade, fica lá o tempo inteiro tentando melhorar nossas vibrações, tentando tudo, mas é uma situação que não é nem com a gente consegue remeter a gente para baixo, né? Diminuir o nosso pensamento. E acontece isso quando a gente vê uma pessoa ser presa, acontece o tempo inteiro, porque a gente se revolta. A desculpa nossa é que a gente se revolta, né? Mas não é porque a nossa vibração ainda é muito aquém do que a gente gostaria, né? Eu lembro que, assim, a primeira vez que eu ouvi dizerem assim, essa é a nossa melhor versão. Eu falei assim, graças a Deus o esquecimento, porque se lembrasse do que eu já fui, ia ser muito pior. Porque se essa é a melhor versão, eu não quero saber realmente como foram as outras. Que é muito complicado. É a gente ainda é verdade. tão limitada, a gente se esforça ainda tanto e vê. Agora, isso eu agradeço, que eu consigo ver pessoas que não precisam se esforçar tanto. Então, eu tenho como exemplo essas pessoas que eu sei que... Uma pessoa que marcou muito a mim pela pureza como ele falava, todo o conteúdo que ele sabia, foi aquele rapaz de Minas, que eu esqueci o nome dele. Tiago aqui? Foi logo isso. Ele vai cair de novo nos próximos dias. Vai. Que menino iluminado. Assim, naquele dia, não que não aconteça isso sempre, mas naquele dia não me deu vontade de que acabasse a transmissão. Quando caiu, que voltou, que a gente estendeu, eu fiquei naquele sentimento, pela clareza como ele explicava, pela simplicidade com que ele falava e tocava a gente. E aí, voltando aqui para o tema, a sensação que tinha que realmente ele estava fazendo para a gente um sacrifício agradável. Ele tinha realmente se expurgado do que era negativo para estar apresentando para a gente o sagrado, né? E assim, foi muito bom. Todo mundo que a gente olha e que a gente de alguma forma admira, a gente tem que ter essa noção, né? Porque às vezes a gente põe as pessoas num patamar tão elevado e com isso a gente tem até um certo estrelismo, até no movimento espírita, né? Sim. De algumas figuras assim, nossa, mas fulano é famoso. Na verdade, a gente tem que olhar para esses irmãos sem esse distanciamento todo, porque são pessoas que começaram simples e ignorantes, como todos nós, né? Deus não criou alguns melhores do que outros, todos caminhamos da mesma forma. Então, esse irmão está lá e sabe Deus o que ele andou para estar ali, né? A gente gosta muito de admirar lá o final da história, né? Chico era um exemplo, ele era isso, ele era aquilo, mas a gente está disposto a fazer tudo que ele fez, a caminhar tudo que ele caminhou para chegar ali. A gente acha lindo, admira, mas a gente não conhece o que cada um enfrenta intimamente e no contexto de sua vida, né? Então, até para a gente admirar, a gente tem que botar o pé no chão em relação a isso, porque senão a gente fica com um objetivo, eu queria ser igual fulano, e fica com uma coisa que é uma quimera.
quando na verdade cada um de nós tem os nossos próprios caminhos que um dia nos levarão, dependendo da nossa vontade, do nosso esforço, a patamares mais elevados, né? Que a gente tenha essas figuras como figuras que nos incentivam, mas que a gente compreenda que são irmãos nossos que talvez tenham se esforçado um pouco mais do que nós em alguns momentos, ou já tenham sido criados com uma certa antecedência, mas que não são privilegiados. São pessoas que, com humildade, agora se aproximam de nós até para nos incentivar, para nos ajudar e tudo mais, né? E o sacrifício é nosso também. Esse sacrifício de entender a nossa limitação, de ser pobre de espírito, que é aquele que sabe o quanto que ainda tem para caminhar, né? E intimamente com Deus, sem ficar expondo para todo mundo, a gente faça os nossos esforços para domar as nossas más tendências. Antes da gente seguir, deixa só eu ler aqui os comentários. A Yasmin falou pra gente tudo para terapia, ó. É ótimo, Yasmin, terapia é uma maravilha. Realmente todos nós deveríamos ir, porque é um instrumento que nos ajuda muito no autoconhecimento. Marquinhos colocou que ele ouviu essa história do Buda, que eu contei, e ficou sabendo que no outro dia o homem que cuspiu no Buda voltou lá e pediu perdão, e Buda falou que passou outra lição também. Que legal. Estou acompanhando no Instagram, vamos ver. Tive a mesma sensação com o Tiago, a Alessandra colocou. Quem é Tiago? Cuidado do Universo, da FEB? Não sei quem é o Cuidado do Universo que você está colocando aí, Marquinhos. Mas ele esteve aqui com a gente lá no YouTube, no canal do Café com o Evangelho, tem a live que ele fez com a gente. E ele vai estar aqui nos próximos dias aí. Eduardo Ladeira disse que era o bônus, mas não o ônus. Exatamente, Eduardo. É isso aí. MR Leite, que é o Marcelo, colocou e também Dora. Desconhecemos as batalhas interiores de cada irmão, de cada um de nós. É isso. Exatamente isso. E assim, voltando lá, o sacrifício também nosso tem que ser muito forte para eliminar, acho que é a pior chaga que a gente tem, que é o orgulho. É a base de tudo, né? É o orgulho. O orgulho que não nos permite andar, né? Seguir em frente. A gente acaba ficando preso, estagnado. Eu ontem estava até colocando na hora do Evangelho, acho que foi ontem, que quando eu era pequena, a vida inteira eu escutei que Deus escreve certo por linhas tortas. E assim, com o estudo que a gente começa a fazer, que a gente começa a refletir, eu não concordo mais. Deus escreve certo por linhas retas. Quem entorta o caminho todo somos nós. Exatamente. No mesmo lugar, né? E o que é legal? E ele está sempre ali para quando a gente precisar. Ele botou uma legião de espíritos que estão ali acolhendo a gente, não deixando a gente se partir demais. De vez em quando vem e fala assim, o teu caminho é esse. Então, mudou. Esse ditado eu não uso mais. Porque ele escreve certinho. A gente que é nosso orgulho, no nosso livre-arbítrio, que tem a opção de seguir reto ou de ficar dando voltas. E a gente opta, na maioria das vezes, por dar voltas. Opta por não perdoar o irmão. Opta por não se perdoar. Porque a mágoa que fica na gente é muito maior do que qualquer perdão poderia ter sido. Não é mesmo? Exatamente. Exatamente. Isso me faz lembrar uma coisa que eu repito sempre, falo tanto que todo mundo já deve conhecer, que é a história do piano, né? A gente fica assim, nossa, mas é tão difícil, mas é tão difícil. O Vênia já deve ter ouvido isso de mim também. Aí você fala assim, gente, vamos parar de falar que é difícil, porque a gente está tentando e está encontrando essa dificuldade toda, né? Quem aqui, por exemplo, na live, vamos lá, vamos perguntar para o pessoal de novo aí. Quem aqui sabe tocar piano? Alguém sabe tocar piano aí? Vamos ver se alguém responde. E ou não precisa nem responder, mas pensa. A gente acha que tocar piano é difícil, né? Bom, eu acho, né? Continuo achando, mesmo depois de falar tantas vezes essa história. A gente olha lá o pianista, são tantas teclas, né? Tanta rapidez. É difícil tocar piano? É difícil. Aí eu pergunto,
Quantos de nós estudamos pelo menos ali umas 8 horas por semana, durante anos a fio, e continuamos, mesmo assim, achando difícil tocar piano? A maioria de nós nunca chegou nem perto de um piano, né? E aí a gente fica repetindo que é difícil. É difícil? É difícil? Mas por que é difícil? Porque eu olho e acho difícil. Ué, e aí é isso que nos separa de Chico, né? A gente olha e admira. Mas a gente fala, mas é muito difícil, é muito difícil. Eu admiro quem toca piano, eu admiro o Chico, mas eu não vou chegar lá não, é muito difícil. A G É aprendeu. Aprendeu, mas é fácil, Geisa. Você fala assim, é moleza, tranquilo, aprendi por 10 anos. Olha, 10 anos é um tempo, hein? Não é assim uma receita de bolo que você aprende num dia só. É difícil, mas se a gente não der o primeiro passo, não adianta. Me fez lembrar minha irmã. A minha irmã, se ela tiver, eu não reparei se ela está aí. Nelly, Ela estava aí. Ela começou a querer aprender a tocar violão quando era adolescente. Eu era pequenininha, ela já adolescente, aprender a tocar violão. Ela não saiu dos primeiros acordes de uma música, ficava o tempo inteiro, numa tarde tão. Aí ficou, desistiu. Aquela tarde foi limitada para ela, mas era muito engraçado, porque ela estava sempre sentando e tentando seguir, mas não conseguiu, não. Lá em casa só um tocava, o restante só ouvia. Pois é. Não podia deixar de lembrar, né, Lila? E como o piano, né, antes do pianista ter o reconhecimento do público, quantas noites em claro, né, às vezes passou estudando as notas, ou quantas horas ali sozinho passou estudando as notas, sem o reconhecimento. A gente já quer logo, né, como disse o Eduardo Ladeira, quer logo o bônus, mas e o ônus, né? O sacrifício mais agradável a Deus é justamente aquele que a gente faz em silêncio. Quando a gente reconhece que a gente ainda não é um bom pianista da vida, mas que a gente continua tentando, né, uma teclinha por vez, sem se mostrar, sem a necessidade dos outros perceberem, mas que Deus, conhecendo a nossa intenção de melhorar e de aprender, Ele não nos nega no caminho as oportunidades, nem aqueles anjos, muitas vezes encarnados em forma de amigos, que nos ajudam tanto, né, nessa caminhada. Quando a gente está no propósito firme, a gente percebe que o caminho flui, que as pessoas surgem facilitando, ajudando ou trazendo trabalho, oferecendo trabalho. Quando começa a surgir oportunidades de trabalho, é porque você está caminhando, né? E se o trabalho aparece, que de alguma forma você está pronto para começar a encarar. E Dora, e lembrar de ter humildade. Eu não sei, eu não estou conseguindo, eu estou me esforçando, mas como é lindo ouvir fulano tocar. Sim. Né? Porque às vezes a gente está limitado em alguma ação e não reconhece que aquela ação o outro consegue desenvolver e desenvolve também. Exato. E tantas vezes a gente aprende a tocar ouvindo o outro tocando, né? Isso mesmo. Fazendo essa analogia. Vamos ver se temos mais comentários. A dificuldade está diretamente linkada à nossa real vontade. E a Geisa disse, se hoje quiser tocar o piano, terei de ressignificar o meu aprendizado. Ainda vou conseguir, a Nelly está lá, insistindo ainda. Ó. A Yasmin disse que não precisamos ser profissionais. Se a gente já aprendeu um pouco, já é um passo. O importante é o esforço. Muito bem. É bom. A Valéria está colocando que a vontade e o... Ih, subiu. A boa vontade e o esforço nos fazem vencer as dificuldades. Verdade, Exatamente. né? Pelo menos auxiliam a não ficarmos frustrados com o piano. É isso aí. A Alessandra disse aí que no início, olha, ela fez um curso na faculdade sem gostar. E a maior dificuldade foi aprender a amar a profissão e aprendeu. Foi difícil e doloroso. Às vezes você é colocado em situações e precisa tirar dali um proveito, né, um aprendizado.
Eu mesma, as pessoas me perguntam assim, mas por que que você decidiu por essa profissão? Eu falo assim, gente, eu nunca pensei em fazer isso na minha vida. Foi ali na hora de prestar vestibular. O que você vai fazer? Ah, bota aí. E aí eu fui, quando cheguei lá, chorei muito. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Hoje em dia eu sou apaixonada pelo que eu faço. A gente às vezes não entende, né? Não tem muito a ver com a nossa temática do perdão, mas algumas vezes a gente não entende. Mas nada é ao acaso, né? A gente é colocado em situações e tem um propósito para elas. A gente tem que ter os olhos de ver, sempre. É verdade. Né, falando de profissão, eu fui porque eu olhava a minha irmã, eu achava ela o máximo, né? E É. aí eu falava assim, eu vou fazer também, vou tentar ser igual. Nunca consegui, não, mas sempre busquei fazer direitinho. Né, Lívia? Então, estamos faltando um pouco mais de 12 minutos para terminar. Vou deixar com você para que você faça o encerramento com calma, com serenidade, sem correria, que hoje deu tempo da gente conversar à vontade. Fiquei muito feliz de te rever aqui. Hoje realmente Também. você foi muito bem na primeira vez, mas hoje você está ainda mais leve, né? Que bom. Ah, porque eu estava muito nervosa, eu terminei da outra vez ainda muito trêmula. Aí, o que que acontece? A limitação do novo também, né? De estar assim, E sabendo que acordou. um monte de gente, nossa! Olha, meu Assim, marido aqui eu falo, a eu vou senhora foi maravilhosa, Vênia. Não sou senhora, por favor. E outra coisa, eu já sinto que eu sou amiga de todo mundo. Eu, assim, já sei quem é Val, já sei quem é G, pelo menos as carinhas aí da você, é doutora Luiane, já sinto, assim, que eu sou amiga íntima de todo mundo, porque todo dia eu estou aqui assistindo, ouvindo comentário. Eu posso, assim, muitas vezes estar quietinha, mas fico vibrando. Ah, que legal, ela veio. Vibrando com vocês. A gente acaba ficando amiga de todo tava mundo. chorando, tadinha. Desculpa, gente. O papai saiu, foi ali fora na rua e ela começou a chorar. Ela não acorda essa hora, mas. E aí eu fui buscar, porque eu não ia deixar chorando lá dentro. Claro que não. Ah, que linda. Hoje eu vou botar uma música para vocês. Eu não sei se vocês conhecem. Vamos tentar ver se vai legal. Chama A Força do Perdão. Não conheço Conhece? pelo nome, não. Vamos lá. É do Sérgio Lopes. Vamos lá ver se. Aquela ali, filha. Tá dando para ouvir? Bem longe, mas tá. Espera aí que deu pau no computador. Se for o caso, você canta no gogó. Eu não sei cantar, não. Eu posso dizer a letra, mas ela é tão linda de ouvir. Ontem eu estava com duas músicas. Essa foi uma, e a outra, apesar de eu não ser muito fã dele, é uma música do Roberto Carlos. E O Homem, você conhece? Pelo nome, não. Talvez se você começar a cantar, eu reconheça. Duas músicas. E a música do Roberto Carlos fala do homem de Nazaré, né? Do Ah, Jesus. sim, Uma música sim, muito linda. Perto de Um Homem Teve Aqui. Não é Jesus sim. de Nazaré. E assim, eu estava com essas duas músicas. Não está indo, eu vou ler a letra se aparecer. Ah, veio. Agora voltou. Essa Eu tô mesmo, achando. Valéria. Valéria colocou ali um pedacinho. Isso mesmo. Então vamos lá, não está indo, não. Não sei o que está vendo. Perdoar. Força do Perdão. Quem canta é Sérgio Lopes. Não sei se ele é autor, porque eu sei que ele é quem canta. Vamos lá.
que estender a mão. Perdoar é muito mais que estender a mão. É dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil apertar a mão também. Difícil é revelar o coração. Que não. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoa, é fácil perceber. Pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração, já é rara de encontrar. Essa sinceridade do olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você pra me ensinar. Eu entendi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. É linda. Eu não conhecia, muito bonita a letra. Muito. Eu sou péssima cantando, mas... Eu te machuquei, reconheço que errei. Agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Que lindo! Não é linda? É lindo! Eu quero ver! Tá vendo? Você gostou da música? Você gostou da música? Não. Tá morrendo de... Também eu cantando, né? Lindo, adorei. Depois você manda a letra pra gente colocar. A letra é linda e acha fácil no YouTube. A Força do Perdão. Ela é muito linda. E vamos à prece? Vamos à prece. Eu escutei aqui também, não lembro quem falou, e assim, ficou. Agora toda vez eu começo a prece assim. Que antigamente eu só falava, quem quiser fecha os olhos. Mas agora, quem quiser, fecha os olhos, mas todos abram o coração. Tá bom? Então vamos lá. Pai, amigo precioso, que chegue a ti essa prece como forma de agradecimento a esse Espírito tão bom. E que cercada de tantos amigos, pudemos unir força para irradiar a luz a nós e a todos aqueles no momento preciso. Pai, obrigado por proteger nossas palavras e conduzi-las para que o entendimento desse momento e dessa leitura tenha sido mais eficaz a cada coração, especialmente
ao meu e ao da Dora, que estivemos aqui discutindo. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pelo dia de ontem e, com certeza, pelo dia de amanhã. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Foi uma delícia. Foi leve demais, né? Apesar de, perdão, mexer com tanta coisa dentro da gente e não ser um assunto muito tranquilo de falar, porque mexe, né, intimamente com as nossas angústias, mas você conseguiu de forma muito leve, né? E eu te agradeço muito. Obrigada a todos que estiveram com a gente amanhã. Amanhã quem vai estar conosco aqui é a Carla Guapiaçu, que é uma companheira lá do Amigos da Luz. Não sei se todo mundo conhece os Amigos da Luz. E ela vai estar aqui com a gente amanhã, também estudando, lendo, seguindo aí com o nosso evangelho. Tá bom? Tá, gente, Vou te obrigada. Vamos marcar assim, que agora eu gostei. Falar igual a sua mãe. Foi ótimo domingo. Gente, que chuva de emoção. Eu lembrava muito da mamãe, né? Que a mamãe desencarnou em janeiro. Eu lembrava muito dela, que algumas falas tiradas da sua mãe, assim, eu lembrava a mamãe. Que mãe é tudo igual, né? Fala sempre a mesma coisa. Aí foi muito bom. Foi um bálsamo domingo acordar e ouvir aquele banho de emoção. E Luana, assim, ficando agitadíssima, né? Querendo que tudo estivesse perfeito, e você, não tem que estar perfeito, não, tem que ser o natural. É desse jeito. Mas é assim, né? Não adianta a gente ser fariseu e querer montar a banca de que a gente já é perfeito, porque Deus sabe direitinho, né? O que vai dentro de nós. E hoje a gente discutiu sobre isso, sobre essa verdade que a gente tem que passar. E Deise, beijinho para você também. Tem um tempão que eu não vejo Deise. Vamos dar tchau, tá? Alice? Dá tchau, Alice. Tchau! Alice, você tem que cantar uma musiquinha pra gente também, Alice. E Alice, que musiquinha? A gente ensaia. Já tá invocada. Não gosto de acordar. Vamos. Beijos para vocês. Beijo. Um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Vou trabalhar. Tchau.